Boa noite, então, gente. Hoje o tema da aula é luz. Na verdade, interação da luz com a matéria, tá? Eu coloquei o tema geral luz, porque eu vou fazer uma breve revisão histórica das principais teorias a respeito da luz, mas o nosso objetivo aqui é entender como é que a luz interage com a matéria e como a matéria gera luz, gera e absorve luz também, né? Mas principalmente gera luz. Porque isso é muito importante para os fenômenos astrofísicos. Não esqueçam que as estrelas são essencialmente bolas de gás que brilham, né? A gente pode tentar simplificar da maneira mais grosseira, né? São bolas de gás que brilham. Então a gente precisa entender profundamente como é que a luz interage com a matéria se a gente quiser poder fazer qualquer tipo de estudo sério de astrofísica. Porque todos os nossos dados vão depender dessa informação. Como é que a luz interage com a matéria, como é que a matéria gera, absorve luz, etc. Tá? Todos os nossos dados. E aí as nossas teorias vão depender dos tipos de dados que a gente tem, do tipo de dado que a gente pode ter para validar as nossas teorias. Por isso essa é uma aula extremamente importante para todo o curso. Inclusive, ao longo do curso, se você tiver dúvidas de alguns termos que eu vou usar, né, sobre luz, pode voltar nessa aula, número 4, porque é aqui que vão estar as explicações. Então, alguns termos que a gente vai usar no curso: espectroscopia, absorção, emissão de luz, tá? Efeito Doppler, nós vamos usar esses termos ao longo de todo o curso e eu vou explicar hoje para vocês. Então, qualquer dúvida que tenham, podem voltar nessa aula aqui para tirar as dúvidas, tá? O índice dessa aula é bem longo, porque são vários assuntos mesmo, e eu tentei colocar em uma aula todos esses assuntos aí, tá? De certa forma, um desafio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a questão da natureza da luz, como que nós poderíamos explicar a luz, ou ainda até mais, né, se a gente tiver essa de certa forma, arrogância de dizer qual é a verdadeira natureza da luz. Porque uma coisa é a gente explicar com um modelo matemático, um modelo físico, e uma outra bem diferente é eu me arrogar o direito de dizer que, olha, eu sei qual é a natureza desse ente, que eu chamo luz, né? Muitas vezes a física não passa de uma descrição matemática da realidade, mas outras vezes os físicos tentam subir um pouco esse patamar e dizer que eles entendem a natureza íntima, real da natureza, da realidade, né, das coisas naturais. E isso aconteceu com a luz também. E a história da compreensão do que é a verdadeira natureza da luz é uma história muito interessante que permeia os grandes físicos. Todos os grandes físicos pensaram nesse problema e trabalharam com ele, tá? Mostrar aqui pelo menos alguns para vocês, os mais importantes. Com certeza é um recorte bastante limitado da história desse assunto, mas não teria como deixar pelo menos de falar deles. O Newton e o Huygens. Porque os dois são aproximadamente contemporâneos, você pode ver pelas datas, né, de nascimento, falecimento aqui, são contemporâneos. Só que com ideias bastante diferentes. E também origens bastante diferentes, né? Então, o Newton é inglês, né? O Huygens não, né? Então, ele representa a ciência que era feita na ilha, né? Na Inglaterra, né? E o Huygens já tá ligado a um outro grupo, o grupo do continente, né? Que historicamente isso é importante, porque a ciência se desenvolve entre homens, né? Então há uma rixa natural, né? Entre da onde que é cada um, né? E seus discípulos depois, né? Mas de qualquer maneira, eles tinham ideias bem opostas. O Newton acreditava que a luz era composta por partículas, a verdadeira natureza da luz eram partículas. E o Huygens defendia que a luz era composta por ondas. E os dois desenvolveram uma teoria, digamos, inicial sobre isso. E aí uma coisa importante, né? Nesse aspecto, os dois, a principal importância deles foi deixar discípulos que depois foram trabalhando, né? É diferente, por exemplo, um pouco do trabalho do Newton com a mecânica, em que praticamente ele deu as bases daquilo e agora tem que desenvolver, né? Mas as bases estão lançadas, não há muito o que fazer, né? Na parte da óptica, não, ainda restava muita coisa a ser feita. Mesmo depois do livro dele, Ópticas, que é um dos grandes tratados de física, né? Que nós temos, né? Então, e o Huygens defendia um modelo contrário ao do Newton, um modelo ondulatório. Mais ou menos como é que é isso?
explicar de maneira bem simplificada, o modelo ondulatório do Huygens, ele acreditava que a onda se movimentava de forma, a luz era uma onda que se movimentava, né? Se propagava. Uma analogia bem parecida com uma onda num lago. Então você joga uma pedrinha e forma ondas, né, nesse lago, né? A água vai subindo e descendo. E essa onda, ela não carrega a água, mas ela carrega uma informação através da água. A água é um meio, isso é importante, tá? A onda não propaga o meio, não arrasta o meio. O meio só vibra, só oscila. A informação, ela passa pelo meio material. Essa era a ideia do Huygens. Então, se você tivesse uma vela, né, você teria 3 pontos de luz, e cada ponto desse geraria ondas, e depois a gente estaria vendo aqui a intersecção dessas ondas, a soma, o resultante dessas ondas, né, um observador. Então, dependendo da posição do observador, ele via coisas um pouco diferentes, né. Cada pontinho de um corpo luminoso geraria, então, várias frentes de onda, como se fossem várias pedrinhas no lago, né. E como é uma onda, ela precisa se propagar em alguma coisa. Você tem um meio que vibra. Esse meio tem o meio material, naturalmente, né? Meio físico, material. Mas quem vibra e propaga no meio material, normal, que a gente conhece, matéria, ar, metal, madeira, outras coisas, é o som. O som é a onda típica do meio material que nós conhecemos. Não a luz. A luz é um outro tipo de onda, tem outras propriedades. A começar pela velocidade. As propriedades do material definem a velocidade de propagação da onda. Então não tem como a luz ser um tipo de onda igual ao som, porque só para a velocidade das duas é completamente diferente, as propriedades são diferentes, a forma de propagação, tá? Então é necessário um material. Na falta do que seria esse material, eles chamavam de éter. Éter é um nome, tinha que dar um nome, né? Assim como hoje os físicos chamam de energia escura ou matéria escura. Na falta de um nome, dão um nome desse, né? Que depois a gente vai ver em cosmologia. Então a ideia é muito semelhante, tá? O éter. O que é o éter, quais são suas propriedades, etc., teria que ser explorado, né? Mas se propagaria nesse material. Uma coisa importante é que as ondas não interferem umas nas outras. Então, se eu gerar uma onda no ponto A, ela vai se propagar e não vai interferir com a onda no ponto C. Ela só se superpõe, mas uma onda não cancela a outra. Uma onda pode passar por dentro da outra. Isso, de novo, pensa como é que é num lago. Joga 2 pedrinhas no lago, né? As ondas passam uma por dentro da outra, elas se superpõem. Tem pontos de máximo, pontos de mínimo, mas uma onda não estraga a outra, digamos assim. A ideia do Newton era a ideia corpuscular, então diferente, a luz é composta de partículas. O desenho não é dele, né, porque não tinha lâmpadas na época do Newton, né, mas poderia ser uma vela se quisesse, né, mas eu botei uma lâmpada. Então tem uma lâmpada e a lâmpada emitiria partículas. E cada partícula seria então a unidade fundamental da luz e ela carregaria consigo as propriedades dessa luz. Então eu teria partículas vermelhas, partículas azuis, partículas amarelas, etc. Vários tipos de partículas, várias cores, né? Então, seria como bolas de bilhar, basicamente. Então, seriam propriedades, assim, mecânicas. Não surpreende nada que essa ideia tenha vindo do Newton, né? Ele tinha criado a mecânica, né? A teoria da luz dele deveria naturalmente seguir as ideias mecânicas que ele tinha criado e que tinham dado tanto sucesso. Seria surpreendente se fosse o contrário, o Newton propondo ondas aqui, né? E o Huygens propondo uma teoria mecânica, né, de partículas. Então, segue naturalmente o pensamento do Newton, o pensamento físico do Newton, tá? Então, como aqui, ela se propagaria também, essas partículas poderiam se propagar naturalmente no éter. Então porque já havia uma discussão grande dos físicos antes dos dois sobre a existência desse éter e tal, né? As motivações não cabe a gente entrar em detalhes aqui, mas quem tiver interesse em pesquisar sobre a história da luz vai encontrar bastante material a respeito. Mas ela se propagaria também no éter, são partículas, vão se propagar, não há problema nenhum em relação a isso, tá? Então o Newton tinha essa ideia, as partículas tinham cores fixas. Essa disputa era uma disputa acirrada e sobre a própria natureza da luz. Então, o que acontece? Agora eu tenho 2 teorias que tentam entender a própria natureza da luz, não são um mero mecanismo, e as duas, então, vão tentar explicar os fenômenos ópticos.
Os dois fizeram isso nos livros deles, né? Pegaram, cada um pegou a sua teoria e disse, ó, vou tentar explicar os fenômenos ópticos que eu conheço. Por exemplo, aqui uma refração. A luz entra, passa por um pedacinho de vidro e sai, né? E quando ela entra no pedacinho de vidro, muda a velocidade de propagação da onda e muda a direção de propagação aqui, né? Dentro do vidro. Tanto com partículas quanto com ondas, era possível explicar isso, né? Assumindo uma série de outras hipóteses, explicações, etc. Tinha que trabalhar isso aí, mas era uma disputa acirrada que foi levada adiante, como eu falei antes, pelos discípulos deles, pelos alunos dos dois, né? E as pessoas que, entre aspas, compraram a teoria, né? Compraram a ideia, ó, gostei dessa ideia, vou trabalhar nisso, tentar desenvolver isso daí, ver onde que chega, né? E vocês vejam, o livro do Newton e do Huygens é começo de 1700. Então tinha passado 100 anos e a solução ainda não tinha chegado, ainda não havia uma resposta, né? Então a Academia Francesa de Ciências propôs um grande prêmio em 1819 para tentar explicar o problema mais difícil de todos, que envolve a luz, que é o problema da difração. O problema da difração é o seguinte: eu coloco uma fonte de luz e uma barreira física, uma coisa que não deixa a luz passar. A luz, quando passa por essa barreira, ela entra um pouquinho para esse lado aqui, tá? E gera uns padrões de interferência aqui, que são os padrões de difração. Então, como explicar esse fenômeno físico que eu vejo no laboratório? Não tem modelo teórico nenhum atrás disso, não tem nenhuma consideração de modelo, tá? Eu vou no laboratório, pego uma fonte física, faço o fenômeno da difração e vejo o que está acontecendo. Então, qualquer que seja a teoria física para a luz tem que explicar isso aí, né? Explicar o que eu estou vendo no laboratório, medindo no laboratório. Então, a Academia Francesa propôs um grande prêmio para explicar isso aí. E aí, claro, né? Ego e dinheiro junto, né? Imagina a correria que não foi, né? Você poder mostrar que você é o cara e ainda ganhar um monte de dinheiro para mostrar que você é o cara. Então, cada grupo, né, tentou pegar o que tinha de melhor nas suas hipóteses, nas suas ideias e propor uma solução. O fato é que a melhor solução, que conquistou todo mundo, foi a solução do Fresnel. E ele usou a teoria ondulatória para explicar, tá? Então ele montou uma série de equações, conseguiu explicar perfeitamente o problema da difração, né? E de uma maneira muito natural, muito convincente. Porque em física acontece isso, às vezes você consegue explicar, consegue dar a resposta final, né? Mas a maneira como você botou as ideias, a maneira como você colocou as equações, fica, às vezes, visivelmente forçada. Uma coisa que não é natural, sabe? As ideias não fluem naturalmente. Então, com a explicação ondulatória, o Fresnel, que era um rapaz jovem, né, conseguiu explicar e a partir daí, mas não exatamente aí, porque o cientista é um cara teimoso, tá? Não é porque o Fresnel conseguiu explicar que todo mundo vai aceitar assim. O cientista é teimoso, ele tem ego, né? Então, a partir daí as pessoas foram sendo conquistadas, né? Olha bem as datas, tá? 1819. Por volta do final de 1868, para ser mais exato, já mais um pouquinho adiante, a teoria ondulatória ganhou uma grande outra vitória, que é com a teoria eletromagnética do Maxwell. O Maxwell, estudando os problemas de eletricidade e de magnetismo, criou uma teoria unificada. Teoria eletromagnética, unificou a teoria da eletricidade com a do magnetismo. E nessa unificação, ele ganhou meio que de graça, desculpa falar assim do Maxwell, né, mas ganhou um pouco de graça, que a luz era, na verdade, uma onda eletromagnética, composta uma onda de campos elétricos e magnéticos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor disso. Então ele ganhou essa explicação. E ele provou melhor ainda qual é a natureza da luz. É uma onda e é uma onda eletromagnética, tá? Então ficou assim, no final de 1800, era imbatível. A luz é uma onda. Que tipo de onda? Uma onda eletromagnética, tá? E que se propaga no vácuo? Não, o Maxwell mostrou que não precisa se propagar no vácuo. Desculpa, se propaga no éter? Não se propaga no éter, se propaga no vácuo, tá? Então, fechou o quadro, tá? Estávamos resolvidos quanto a isso. A luz é uma onda eletromagnética. Mas aí a física, que anda de revoluções em revoluções, né?
em 1900 sofreu um outro grande golpe, ou um outro grande empurrão, uma grande revolução por causa desse sujeito aqui, Max Planck, um alemão. Esse do lado eu nem preciso apresentar, né? Então, o da direita, o Planck, ele estava tentando explicar um problema de física, que eu vou falar daqui a pouco, e ele propôs, em 1900, uma solução para esse problema de física, que a energia seria quantizada, é o começo da mecânica quântica, que daqui a pouquinho eu vou falar, não quero entrar em detalhes agora, senão vou misturar as coisas. O fato é que, com a explicação do Planck, esse outro alemão, Albert Einstein, né, todos conhecem, ele explicou um fenômeno físico muito importante, chamado de efeito fotoelétrico, que eu também vou explicar daqui a pouquinho, só estou fazendo uma revisão histórica por enquanto, não estou explicando a física. Ele explicou o efeito fotoelétrico. E parte da explicação do efeito fotoelétrico é que a luz era uma partícula e não uma onda. Para poder explicar o efeito fotoelétrico, Einstein assumiu que a luz era uma partícula, tá? Uma partícula. Ele chamou essa partícula, inclusive, de fóton. Deu um nome para ela, fóton, uma partícula, tá? E aí acabou com toda a grande vitória da teoria ondulatória. Do ponto de vista da história da ciência, é uma coisa bastante curiosa, porque você vê que eu tinha o Newton, que defendia que a luz era uma partícula. E o Newton criou a mecânica, né? A mecânica e a ideia que a luz era uma partícula seguia a mecânica do Newton. Depois venceu a teoria ondulatória, digamos, com o arremate final do Maxwell, teoria eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética. E aí o Einstein, ele tinha quebrado a ideia da teoria mecânica do Newton para fazer a relatividade especial, vocês lembram, né? Na última aula eu falei da relatividade especial. Ele disse, olha, não, a mecânica do Newton é incompleta. Eu vou usar o eletromagnetismo para as ideias do eletromagnetismo, da propagação da luz no vácuo, com velocidade sempre igual, independente do referencial, para propor a teoria da relatividade especial. Então, o Einstein acabou com a mecânica do Newton. Só que na hora de ele pegar e propor uma teoria para a luz, aí ele acabou com o eletromagnetismo e usou a teoria, digamos assim, mecanicista do Newton, né? Então, o Einstein, por um lado, deu uma rasteira no Newton e depois ele levantou o Newton. Né? Na história da ciência tem essas coisas curiosas, né? O Einstein, por um lado, para fazer a relatividade especial, se apoiou nas consequências do eletromagnetismo do Maxwell, e por outro lado, depois mostrou que ele estava incompleto, o Maxwell também, né? Então o Einstein tem esse grande gênio. No fundo, o que aconteceu? O Einstein corrigiu o Newton e o Maxwell, de certa forma, né? Não é tão simples dizer isso, né? Tão direto, mas do ponto de vista de história da ciência, de entender os paradigmas, podemos falar mais ou menos dessa maneira, tá? Então podemos falar dessa maneira. Só para não ficar incompleta essa passagem relâmpago pela história da luz, em 1924, um físico francês, ele bagunçou de vez, porque aí ele mostrou que nem as partículas são realmente partículas. Ele mostrou que o elétron, em alguns momentos, é uma onda também, não uma partícula. E qualquer partícula, em alguns momentos, se comporta como onda. Na verdade, o que os físicos chegaram à conclusão, mais ou menos por essa época do de Broglie, é que qualquer ente, né, ele em alguns momentos se comporta como onda e em alguns momentos como partícula. Depende, né, da situação. Aí, para entender isso, a gente precisa estudar mecânica quântica, é mais sofisticado. Não dá para falar assim numa aula tão rápida. Mas agora vamos voltar para a física. Eu falei um arremate histórico, né? Mas vamos voltar para a física. Então a ideia do Maxwell é que a luz era uma onda eletromagnética, esse final de 1868 mais ou menos. Uma onda eletromagnética que era composta por um campo elétrico e um campo magnético. Então temos dois planos aqui. Esse plano roxo e o plano verde. No plano verde iria oscilar um campo elétrico, uma hora que aumentava, outra hora diminuía, mudava de direção aqui, sentido, né? E no plano roxo, o campo magnético também, que oscilava da mesma maneira. Então, um ficava oscilando de maneira perpendicular ao outro, e eles iam se propagando numa certa direção, que seria a direção de propagação da onda eletromagnética, e a luz seria isso daqui, tá? Isso seria a natureza da luz. O Maxwell montou a teoria dele, e calculou a velocidade de propagação, C, que era igualzinha à velocidade da luz, tá? Igualzinha à velocidade de propagação da luz. Então os físicos se convenceram, a luz é uma onda eletromagnética. Uma onda, ela tem algumas características que a gente usa para medir as propriedades da onda, que são muito importantes e a gente vai usar ao longo de todo o curso.
que são comprimento de onda e frequência. Então imagina uma onda, né? Aqui uma onda como se fosse, pode pensar uma corda, né, oscilando. Uma onda, ela vai se repetir de tempos em tempos, né? Ela volta, né? Então, de um máximo até o outro da onda, a gente diz que é um comprimento de onda dessa onda. Então, um comprimento de onda, que a gente usa uma letra grega, lambda, tá? Lambda é um comprimento de onda. Então, de um máximo a outro, de um mínimo a outro, tanto faz, tá? Então, quanto maior o comprimento de onda, mais afastados estão os máximos. Então, essa onda aqui embaixo tem um comprimento de onda pequeno e essa tem um comprimento de onda grande. Eu estou indo devagar aqui porque a gente vai usar muito isso durante o curso. Mas uma outra maneira da gente medir as propriedades da onda é através da sua frequência, que é uma maneira equivalente ao comprimento de onda. É só uma maneira diferente, mas equivale. A frequência é o seguinte, eu pego um ponto da onda, né, e deixo passar um segundo. Deixo passar um segundo, né? Então, deixo passar um segundo. Quanta onda passou por esse ponto depois de um segundo? Como ela se propaga com a mesma velocidade, né, constante, então vai ter essa distância. Então, em um segundo, nessa onda, passou uma onda, tá vendo? Ó? Aqui estava um ponto de mínimo e voltou a um ponto de mínimo. Então, passou uma onda completa em um segundo. A gente diz que a frequência dela é de 1 Hz. Uma onda por segundo. Se eu pegar de baixo, aqui, se você olhar com cuidado, passou uma onda e meia. Ó. Aqui é uma onda e mais meia. Então, uma onda e meia passou em um segundo, 1,5 Hz. E aqui a última, se você olhar, passaram 3 ondas em um segundo. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Né? Porque quanto menor o comprimento de onda, mais ondas vão passar em um segundo. Tá? Então, as duas se relacionam, comprimento de onda e frequência. Bom, a relação entre as duas, essa que eu tinha colocado antes aqui, é a seguinte. Comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da onda. É uma constante. Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. E o inverso, tá? E a proporção é sempre a velocidade de propagação dessa onda. A gente vai usar muito essas coisas ao longo do curso. Bem, então como é que a luz é uma onda eletromagnética? Como é que eu explico as propriedades mais simples de uma onda? Como é que eu explico, por exemplo, as propriedades mais simples da luz? Como é que eu explico a cor vermelho, azul? É tudo luz, né? Qual é a diferença entre uma onda vermelha e uma onda azul, uma onda amarela, né? Os físicos conheciam que, já antes disso, que existiam tipos de luz que não eram visíveis. Por exemplo, os físicos conheciam o infravermelho desde a época do Herschel. O Herschel descobriu o infravermelho pegando a luz passando por um prisma, vou mostrar daqui a pouco, e botando um termômetro num lugar onde não tinha nada iluminado. E o termômetro ficava super quente. Então ele descobriu a onda infravermelha. E era uma onda que aquecia o termômetro, tá? Então os físicos conheciam comprimentos de onda além do visível já nessa época. E sabiam que eram comprimentos de onda, sabiam que era luz também, tá? E depois foram conhecer outras, tá? Então, como é que eu explico as diferenças das luzes? O espectro, um arco-íris, por exemplo, as várias cores de um arco-íris, tá? E o fenômeno do prisma, que eu estava falando para vocês, que era super conhecido já dos físicos, né? Que é você pega um feixe de luz, ele passa por um prisma e ele sofre aqui, né, uma separação das cores dentro do prisma. A refração que acontece aqui separa as cores e depois separa ainda mais. Que eu estava falando do Herschel. O Herschel pegou um termômetro e botou na luzinha roxa e mediu qual é a temperatura. Esperou o termômetro atingir equilíbrio térmico, né? Qual é a temperatura? Daí na azul ficou mais quente o termômetro, na verde ficou mais quente. Foi ficando mais quente. Aí ele pensou, agora eu vou botar no escuro, deve abaixar a temperatura. Ficou mais quente ainda. E aí ele diz, olha, deve ter uma luz além do vermelho, né? Além do infravermelho, do vermelho, que ele chamou de infravermelho. Então uma luz que eu não vejo, mas que está ali, porque está esquentando o termômetro. Se eu boto em outra região escura aqui, não tem, né? Eu vou seguir na sequência e vai esquentando o termômetro, aqui esquenta ainda mais. Tá? Então essa luz infravermelha eu não vejo, mas está interagindo com o meu termômetro, que era um bulbo, né? Termômetro de bulbo. Não termômetro eletrônico, né? Pega o termômetro de farmácia, vou fazer em casa, né? Termômetro eletrônico de farmácia, né?
Então, a explicação de como é que um arco-íris vai se formar, como é que a gente vai ver, né? Tudo isso vai depender das teorias que a gente vai usar para a formação de um arco-íris ou dos outros fenômenos. Aqui, como é que se forma um arco-íris? Eu tenho o Sol, aí ele ilumina, tem uma gotícula de água, né? A luz entra, ela sofre esse espalhamento das cores, a refração dela, bate aqui, uma parte volta e sai abrindo, né, várias cores aqui, né? Então, se eu tenho o Sol e uma região cheia de gotículas de água, e eu estou no ângulo certo, eu vejo um arco-íris, tá? O Newton já conhecia esse fenômeno, na verdade, antes do Newton já se conhecia esse fenômeno, de você pegar a luz do Sol, passar por um prisma, né, que é o que ele está botando aqui, ele fez um buraquinho na sala, né? Uma sala escura, tem um buraquinho, botou um prisma e abriu aqui e projetou as cores. Só que o Newton foi o primeiro a dizer que essas cores, elas já estavam todas na luz branca que vinha do Sol. Antes os físicos achavam que a luz era branca do Sol e ela, de certa forma, sofria uma transformação dentro do prisma. Mudava de cor, né? Então o prisma alterava as propriedades da luz. O Newton disse, não, ele não está alterando as propriedades da luz. O prisma só está separando as cores aqui, então eu consigo ver essas várias cores projetadas aqui numa tela branca, né? O Newton conseguia ver e explicar muito bem com a teoria dele, né? Que depois podia ser explicada pela teoria ondulatória, tá? Então, para os físicos, depois, né, estudando muito, a gente conseguiu compreender que a luz é composta, são essas ondas eletromagnéticas, e conforme o comprimento de onda da luz, muda as cores. Então, luz, né, com comprimento de onda grande é uma luz que é vermelha, e uma luz com comprimento de onda pequeno é luz azul. Mas esse grande e pequeno é relativo, eu posso ir além. Se eu aumentar ainda mais os comprimentos de onda, eu vou passar para outras faixas do que a gente chama de espectro eletromagnético. Então eu tenho a parte visível, a luz que eu consigo ver, e para lá do visível eu tenho a luz infravermelha, eu tenho micro-ondas, que é a mesma onda que tem lá no seu aparelho de micro-ondas em casa, tá? A mesma onda que está lá dentro, é uma onda eletromagnética, como a luz visível dessa lâmpada. Depois do micro-ondas eu tenho a luz que seria o rádio, comprimento de onda de rádio, tá? Então vão além. Aqui embaixo tem os objetinhos para você entender mais ou menos a escala do tamanho dessas coisas. Então o visível, o comprimento de onda, é do tamanho de protozoários e bactérias. Depois o infravermelho, o comprimento de onda é do tamanho da ponta de uma agulha. Aí aqui, né, entre infravermelho, micro-ondas e rádio, vai aumentando. Borboletas, seres humanos e prédios, né? Rádio, comprimento de onda é da ordem de quilômetro. Centenas de metros, até milhares a 1 quilômetro. Aí, se você diminui o comprimento de onda, vai para outras faixas que a gente também conhece, de ouvir falar, que é a ultravioleta, o raio-x e raios gama. Então, são outros comprimentos de onda que a gente não vê, mas também é luz, é tudo luz, tá? Então, a natureza é a mesma, e o tamanho vai diminuindo cada vez mais até chegar ao núcleo de um átomo, que seriam os raios gama. Raio-x tem o tamanho mais ou menos de um átomo, tá? A frequência vai ser o oposto disso, né? Então, quanto menor o comprimento de onda, maiores vão ser as frequências. Maiores as frequências, tá? Uma relação. Então, os físicos foram conhecendo esses vários tipos de radiação e identificando com radiação eletromagnética, que é a mesma da luz. Então, essa compreensão foi muito importante, tá? Um efeito... além dessa compreensão, que vai ser importante para a gente, é muito importante estudar um efeito físico que é muito usado pelos astrofísicos para medir diversos tipos de propriedades dos objetos, que é o chamado efeito Doppler. O efeito Doppler é o seguinte, imagina que você tem uma fonte, isso vale tanto para ondas de luz, quanto para ondas sonoras ou outros tipos de onda, se você puder criar, né? Mas vamos imaginar uma onda sonora, uma onda de luz que é mais simples para a gente, né? Então, se você tiver uma fonte de luz, por exemplo, e imagina que você tem dois observadores, um carinha aqui, ó, tá vendo? E um outro carinha aqui. E essa fonte de luz, ela está se movimentando. No caso, ela está andando na direção desse cara aqui, na direção dele, né? Se você for imaginar a luz como onda, então a cada instante de tempo ela tem uma frente de onda, que seriam esses círculos concêntricos aqui, tá vendo? Então ela vai emitir um círculo concêntrico e depois ela vai se deslocar, né? Então imagina, ela estava aqui e emitiu esse círculo grande. Depois ela veio para cá e emitiu esse outro.
E assim cada um deles, né? Cada um deles. O que acontece? Para esse observador, vai ter várias frentes de onda bem próximas umas das outras aqui, na direção dele. E para o outro vai ser exatamente o contrário. É como se as frentes de onda estivessem mais longe umas das outras, né? Vão demorar mais para passar por ele. Como a frente de onda define aqui o comprimento de onda, o que acontece é que essa fonte vai parecer mais azulada para esse cara, comprimentos de onda menores, e mais avermelhada para o outro. Não que ela vá ficar vermelha necessariamente, mas ela vai se deslocar na direção do vermelho. Tá? Então, ela pode ser uma fonte de luz ultravioleta, emitindo no ultravioleta, que o observador vai ver como azul. Ou seja, porque do ultravioleta para o azul, a gente diz que avermelhou, aumentou o comprimento de onda, tá? É esse fenômeno que vai acontecer. Ele vai ver um deslocamento do comprimento de onda original. Ele não vai ver o mesmo comprimento da fonte. Tá? Se ele puder saber qual é o comprimento de onda original da fonte, por outros meios, ele souber dessa informação, ele pode calcular com que velocidade a fonte está se afastando ou se aproximando dele. Então, se eu sei qual é o comprimento de onda original, eu sei dizer se ela está se afastando ou se aproximando e qual é a velocidade com que isso acontece. A equação é essa daqui, a equação do efeito Doppler. A variação na frequência da onda, em relação à frequência de repouso original dela, né, vai ser igual à razão entre a velocidade da fonte e o comprimento da luz. Tá? É a equação do efeito Doppler. Então, imagina que eu tenho... Como é que os astrofísicos usam isso? Se eu tenho uma estrela, e eu sei quais são os comprimentos de onda que essa estrela está emitindo. Como é que eu sei disso? Eu vou mostrar depois para vocês quando a gente for estudar estrelas. Mas eu tenho como saber. E eu sei quais são, então, os comprimentos de onda. Mas eu observo que os comprimentos de onda estão deslocados dessa estrela. A gente diz que eles estão deslocados ou para o vermelho ou para o azul. Então eu sei dizer se essa estrela está se afastando ou se aproximando de mim e com qual velocidade. Tá? E eu posso fazer isso para qualquer objeto que esteja no espaço. Se eu conhecer o comprimento de onda de repouso daquele objeto, em que comprimento de onda ele está emitindo, e eu souber medir, né, qual o comprimento de onda que eu de fato estou recebendo, que é diferente, então eu sei dizer qual é a velocidade relativa, né, entre ele e eu, claro, né, entre ele e eu, né. Então esse é um efeito, esse efeito Doppler muito importante e muito usado pelos astrofísicos. Uma experiência que dependeu desse efeito Doppler, ele perguntou se o efeito Doppler pode acontecer com qualquer onda. Sim, ele acontece com qualquer onda. Por exemplo, quem gosta de automobilismo, ele acontece com ondas sonoras. Quando tem um carro de Fórmula 1 se aproximando de você, o barulho do motor ele parece mais agudo. E depois, quando ele se afasta, o barulho do motor parece mais grave. O barulho do motor não muda. É que o carro vem rápido, né? Então dá aquele barulho típico de um carro de Fórmula 1. Ele perguntou se o comprimento de onda varia em algumas situações. Por exemplo, atravessando um corpo. Sim, ele varia, por exemplo, quando atravessa um corpo. Ele perguntou como é que eu vou saber, então, calcular a velocidade de um astro celeste. Como é que eu posso garantir que não tem nada entre eu e ele que está mudando o comprimento de onda dele e tal. Tem várias outras propriedades que você vai estudar desse astro e que vão te ajudar a dizer isso daí. Eu só vou poder... É um problema difícil de resolver, mas tem solução. E eu só vou poder te explicar mesmo quando a gente for estudar as estrelas, tá? Na parte quando eu for falar de astrofísica estelar, daí eu vou te mostrar como que a gente separa uma coisa da outra. Separa o efeito Doppler do efeito de, por exemplo, poeira entre eu e a estrela, gás entre eu e a estrela, que existe, tem mesmo, tá? A gente separa esses efeitos. Aí, quando chegar nessa aula, você me pergunta de novo, que daí eu te explico. Mas a gente vai falar sobre isso. Poeira cósmica. Poeira cósmica, né? Você falou, poeira, tem bastante poeira, e ela mexe mesmo também. Mas mexe de maneiras diferentes, é isso que importa. Então, esse efeito Doppler, por exemplo, foi usado para descobrir o primeiro planeta, exoplaneta, um planeta fora do sistema solar, em torno de outra estrela. O que acontece? Foi o Michel Mayor e Didier Queloz que fizeram isso em 1995, há 20 anos atrás, mais ou menos, né? O que acontece? Quando eu tenho um planeta grande orbitando uma outra estrela, há um jogo, um bamboleio entre os dois, né? O planeta gira em torno da estrela, mas ele também faz a estrela girar um pouquinho. O planeta é muito apagado, eu não vejo a luz dele, eu só vejo a estrela. Então, se eu meço com o meu telescópio, né, a luz da estrela,
e que uma hora a estrela está com a luz desviada para o vermelho, outra hora a luz da estrela está desviada para o azul, eu sei que uma hora a estrela está se afastando de mim, a luz está para o vermelho, e outra hora ela está se aproximando de mim, a luz está para o azul. Se eu fico medindo isso e converto para velocidade, né, porque eu vou fazer a medida em frequência. Se eu converto para velocidade, eu posso fazer um gráfico como esse daqui, olha. É a velocidade da estrela contra o tempo. Na verdade, a fase aqui, mas o tempo, pode pensar o tempo. Então eu vou medindo, vou fazendo várias medidas e vou fazer essa curva aqui. Essa curva aqui me diz, olha, a estrela uma hora se aproximava de mim a 50 metros por segundo, uma baita de uma velocidade, e outra hora ela se afastava de mim a 50 metros por segundo. Então se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta. O período, o intervalo de tempo entre uma aproximação, né, e outra é de 4,2 dias. Então a cada 4 dias a estrela faz esse movimento. E portanto o planeta também faz esse movimento a cada 4,2 dias. Então com essa observação, com esse período e outros dados, eles conseguem calcular a massa do planeta, a órbita, uma série de informações, e conseguiram, pela primeira vez, detectar um exoplaneta, fazendo esse tipo de medida, tá? Esse tipo de observação. Claro que para obter esses dados é um grande desafio, né? Mas o caminho é esse, a ideia é essa, né? Usando efeito Doppler. Então, por exemplo, ali, né, naquele gráfico, se eu pegar a equação do efeito Doppler, eu tenho, né, que a variação da frequência pela frequência de repouso é igual à velocidade da fonte por C. Eu tenho aqueles dados ali no próprio gráfico, né, que a velocidade da fonte no máximo ali era de 50 metros por segundo, no máximo afastamento de mim, ou aproximação, né? Então, se eu jogar esses números aqui, 50 metros por segundo, e a velocidade da luz, eu vou ter uma variação de frequência dessa ordem aqui, 10 a menos 7, que para quem não está muito acostumado, é muito pequena. Ordem 10 a menos 7 é aproximadamente 17 milionésimos. Uma fração de 17 milionésimos, tá? Ou uma parte em 10 milhões. Uma parte em 10 milhões que varia da frequência. É uma medida muito difícil, por isso que só conseguiram fazer em 1995. Precisava de equipamentos de alta capacidade técnica para poder medir uma variação tão pequenininha, tá? Uma coisa tão ínfima assim. Eu tinha falado para vocês do problema que o Planck, aquele alemão, estava trabalhando, né? Para conseguir... que depois o Einstein usou, né, para explicar que a luz é uma partícula. O problema aqui em que o Planck trabalhava é um problema de altíssimo interesse na física, mas mais ainda na astrofísica. O problema dele era esse daqui. O que está aparecendo aqui? A imagem está meio escura porque você tem uma barra de ferro sendo aquecida por um maçarico, tá? Então está escuro porque isso aqui está brilhando muito, nem se vê as outras partes, né? Então, o que nos interessa? Que a barra de ferro tem várias cores. E o maçarico tem outra cor ainda, né? Claro, aí o maçarico tem a constituição ali do gás que está sendo usado e tal. Mas olhando só para a barra de ferro, que é a mesma constituição física, química, né? Eu poderia dizer o seguinte, que essa parte aqui de cima é muito mais quente que essa parte aqui de baixo, né? Isso intuitivamente. Qualquer um sabe, né? Se você for obrigado a botar a mão aqui, né? Você vai botar a mão onde, né? Vai botar aqui embaixo, né? Eu acho que a evolução das espécies eliminou as pessoas que botariam a mão aqui em cima. Isso já foram eliminadas na história da humanidade. A evolução fez esse trabalho pra gente. Então nós colocamos a mão aqui embaixo, se a gente for obrigado, né? Porque aqui vai estar mais frio, a gente sabe disso, tá só rubro, né? E aqui já está um amarelo vivo. Então, algo que intuitivamente qualquer pessoa sabe, os físicos não conseguiam explicar. Explicar quantitativamente. Explicar qual é a temperatura e a relação entre a temperatura e a cor dessa fonte, né? Como é que eu poderia dizer, olha, para a cor vermelha a temperatura é tanto, para a amarela a temperatura é tanto? Eles conseguiam medir em laboratório, óbvio, né? Dá para medir a temperatura. Mas não havia uma teoria que explicasse isso. A teoria que deveria explicar isso era a teoria eletromagnética do Maxwell. E junto a teoria atômica, que estava se desenvolvendo fortemente nessa época. A ideia que deveria explicar é que, olha, eu tenho átomos que estão se movimentando. Esses átomos, ao se movimentarem, eles vão emitir ondas eletromagnéticas.
por uma razão que eu não expliquei ainda aqui, mas eles iriam emitir ondas eletromagnéticas. Quanto mais quente, mais rápido esses átomos se movimentam dentro da barra de ferro. Então, eles deveriam emitir ondas eletromagnéticas com frequência mais alta. Se movimentam rápido, frequência alta. Então, quanto mais quente, ondas eletromagnéticas de frequência mais alta, então cores mais próximas do branco, ultravioleta, azul, etc. Frequência baixa, ondas de comprimento de onda grande, né? Então, temperatura baixa, vermelho, tá? Comprimento de onda grande, frequência baixa. Essa deveria ser a explicação natural, mas ela falhava. O eletromagnetismo não conseguia explicar quantitativamente. A hora que você botava os números não fechavam, tá? Qualitativamente parecia uma ideia muito simples e que deveria dar certo, mas numericamente não fechava. A conta não batia, tá? O Max Planck, aquele físico alemão, já de uma certa idade, propôs uma teoria revolucionária na época, no ano de 1900. Ele propôs que, ao contrário do que a teoria eletromagnética previa, que a energia deveria ser absorvida de modo contínuo, eu pego uma onda eletromagnética e vou depositando energia de modo contínuo na matéria, a energia seria absorvida ou emitida de modo quantizado, só em pequenos pacotes. Então é que nem o nosso dinheiro é quantizado, né? É de 1 em 1 centavo ali no mercado, na vida real, né? Claro que no banco, no papel, dá para fazer meio centavo, mas na vida real é aquela moedinha de 1 centavo ou troco de bala, né? Então é isso, né? O Planck dizia, olha, a energia é quantizada também, quântons, pedaços de energia. E ela é quantizada pela frequência dela. A menor quantidade de energia que uma onda pode transportar, digamos assim, né, eletromagnética, seria Hν, onde H é uma constante, que depois ganhou o nome constante de Planck, em homenagem a ele, e Ni seria a frequência. Então a menor energia de uma onda seria isso daqui. Vários Hnis dariam, né, energia de uma onda, né, muito energética com uma determinada frequência. Então muda a intensidade. Eu posso ter uma lâmpada de 1 watt, de 100 watts, de 1000 watts. A frequência, digamos assim, dessa lâmpada seria a mesma. E o que muda é a intensidade. Quantos Hnis tem, né? A de 1 watt, a de 100 watts ou a de 1000 watts muda a quantidade de Hnis que tem lá. Mas a frequência é a mesma. Mas eu tenho uma quantidade de energia mínima. Ao propor isso e colocar isso no equacionamento do problema, na resolução, ele conseguiu explicar perfeitamente a relação entre temperatura e cor. Temperatura e cor. Ficou perfeita a explicação dele. A explicação dele era essa daqui. Oi? Na verdade, essa teoria do Planck é independente da matéria. Ele usou um corpo hipotético, que ele chamou de corpo negro. Tá? Então, não depende das transições eletrônicas, nesse momento, a explicação do Planck. Depois isso dá para ser incluído no modelo. Tá? Ali, por exemplo, se você pega um material como aquele ali, você não está falando que as cores são por causa das transições eletrônicas. São por causa do movimento das partículas do corpo, tá? Não de transições ainda. Se houver transições, elas vão aparecer de outra forma no espectro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, o Planck propôs a equação dele, e ele conseguiu explicar a distribuição de luz em função da temperatura e comprimentos de onda para vários corpos. Então, ele conseguiu propor esse tipo de explicação aqui, que é muito importante para a gente. Vamos olhar com atenção esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico da intensidade de luz que é emitida por um corpo, que está aquecido a uma determinada temperatura, em função do comprimento de onda desse corpo. Então imagina que eu pego um pedacinho daquele ferro, aquele pedacinho de ferro lá, e esquento ele a uma certa temperatura, tá? Ele fica numa temperatura uniforme. Tá? Então, uma certa temperatura T. Eu nem estou discutindo, como estou falando para vocês, a natureza do que está sendo composto esse material. Não estou entrando nesse detalhe ainda. Depois a gente vai entrar nisso. Tá? É um complicador do problema. Eu estou tentando um modelo idealizado. Então, ele está numa certa temperatura. Esse corpo, como ele está numa certa temperatura, ele vai emitir uma onda eletromagnética, ele vai emitir luz. Se eu passar essa luz por um prisma, ela vai se separar. Vai ter luz vermelha, vai ter luz verde, vai ter vários comprimentos de onda, tá? Então eu posso pegar aqui e medir quanta luz de cada cor eu vou ver. Quanta luz de cada cor que eu vou ver. É isso esse gráfico. Então pensa nessa curva de cima. É como se o pedacinho de ferro tivesse a 6.000 Kelvin.
6.000 Kelvin, né? Então ele vai emitir isso aqui, olha só. Aqui é o comprimento de onda do visível, aqui é ultravioleta, infravermelho e depois vai adiante. Então ele vai emitir a 6.000 Kelvin, a maior parte da luz dele vai estar no comprimento de onda do amarelo. Mas ele também vai emitir comprimentos de onda no verde, no azul, no ultravioleta, no infravermelho. Ele emite em todos, tá? A luz que sai daqui, desse pedacinho de ferro, ela sai com luz em todos os comprimentos de onda. Por isso que quando eu passo num prisma, ela vai separar para cada um delas. Não vai ficar só um comprimento de onda. Ele emite em vários, tá? E o que eu estou fazendo é medindo a intensidade separada de cada cor, para ver em que cor emite o máximo. A 6.000 Kelvin emite o máximo em amarelo e eu sei o quanto que emite nas outras. Se eu mudo a temperatura desse pedaço de ferro, ou qualquer outro material, ele vai mudar o ponto do máximo. Quanto mais frio fica esse metal, esse material, mais para o vermelho vai se deslocar esse máximo. Então, se for 5.000, 4.000, 3.000 Kelvin, o máximo já está no infravermelho, nem está no ponto visível mais, tá? Então, eu consigo explicar aquela barra de ferro que está sendo aquecida, as diferentes cores, tá? As diferentes cores. E consigo explicar os comprimentos de onda que eu nem vejo ainda, quanto que vai emitir um deles. Isso é, como eu falei para vocês, uma estrela. É como dá para pensar, né? Uma analogia muito próxima de uma estrela, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, então, que se eu tiver uma estrela 6.000 Kelvin, o Sol, ele vai emitir luz dessa forma. A maior parte da luz do Sol vai estar no amarelo, por isso que o Sol aparece amarelo para a gente. Se o Sol tivesse uma outra temperatura, mudaria. Por exemplo, se você olha no céu de noite, agora é verão, dá para ver Betelgeuse, constelação uma estrela bem vermelha na constelação de Órion, né? Ela é vermelhada. Então você sabe que Betelgeuse é mais fria que o Sol. Pelo tom avermelhado dela, você consegue inclusive saber qual é a temperatura dessa estrela. Tá? Então só pela cor da estrela, você tem um bom indicador da temperatura dessa estrela. É um indicador, não vai ser uma medida exata. Então eu poderia pegar aquele gráfico que eu mostrei antes para vocês e colocar mais uma informação. Além de comprimento de onda, o seu tamanho, a sua frequência, eu posso colocar a temperatura da fonte que está emitindo. Tá? Então se eu pegar uma fonte a 10.000 Kelvin, essa fonte vai emitir no visível. Um pouquinho menos também vai estar emitindo no visível, é o Sol, né? Mas se ela tiver a 100 Kelvin, ela já vai estar emitindo no infravermelho. Então, se eu observo no céu uma fonte infravermelha, e eu sei que a radiação dela vem por causa da temperatura dela, é uma radiação térmica que a gente fala, a fonte da radiação é térmica, eu sei que essa fonte está a 100 Kelvin, eu consigo saber a temperatura dessa fonte, tá? Por outro lado, se eu pego uma fonte emitindo raio X ou raio gama, eu sei que a temperatura é muito alta, muito elevada, milhões de Kelvin, tá? Então eu consigo saber a temperatura das fontes que estão emitindo, se emitem por uma questão térmica, é só olhando a cor delas. Oi? Ele perguntou se a luz que uma estrela emite reflete só a temperatura ou a idade. Reflete um monte de coisa. A luz que uma estrela emite é uma impressão digital, digamos, não só do polegar, mas de todo o corpo. Você consegue extrair todo tipo de informação da luz. Mas qual é as partes que mais influenciam? Primeira coisa, temperatura. Então, a temperatura vai definir a maior parte da característica. Depois, a composição química você vai inferir, a idade você vai inferir, tamanho, tudo isso eu vou explicar para vocês quando chegar em estrelas. Eu vou dizer como é que a gente mede cada uma dessas características a partir da luz da estrela. Isso é essa ideia do corpo idealizado, o corpo negro emitindo luz, né? Agora, o que acontece quando eu tenho agora matéria mesmo, né? Matéria, átomos, como é que isso interage com a luz? Para entender isso, né, chegar nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho mais na física aí e entender o efeito fotoelétrico que eu tinha falado antes para vocês. Eu preciso entender como é que a luz vai interagir com um material constituído de elétrons, átomos, prótons, né? Como é que acontece essa interação? Uma experiência muito interessante que nos ajuda a entender o que ocorre é quando eu pego uma placa metálica
então que vai ter elétrons livres, né, nessa placa metálica, e incido luz sobre essa placa metálica. Então, luz, por exemplo, aqui, né, nessa forma de onda, essa luz, ela arranca elétrons. Isso era previsto pela teoria eletromagnética também, ia acontecer. Só que a teoria eletromagnética previa algumas coisas, a forma como ela previa que esses elétrons seriam arrancados, não era o que acontecia, tá? E aí o Einstein conseguiu explicar isso, dizendo que essa luz, na verdade, era composta de partículas, fótons, que batiam, colidiam com os elétrons e arrancavam esses elétrons, tá? E com isso Einstein conseguiu explicar algumas coisas que aconteciam. Por exemplo, uma coisa importante, que o elétron só seria arrancado a partir de determinadas frequências. Se a frequência fosse muito baixa, a luz não tinha energia para arrancar o elétron. A teoria clássica dizia que mesmo assim iria arrancar, só ia demorar mais para fazer isso, mas ia arrancar. Mas não é o que se observa no laboratório. Se você tiver uma frequência baixa, não arranca. E a explicação do Einstein é usando a equação do Planck, de que a energia de uma onda eletromagnética é quantizada, E igual a Hni, tá? Então, usando essa equação aqui, né, o Einstein dizia, olha, se a frequência for muito baixa, a energia é muito baixa para arrancar o elétron, porque esse elétron sente uma atração pelo metal. Ele está preso nesse metal. Então, ele precisa de uma certa energia para poder sair dali, tá? Senão ele não tem condições de fazer isso. A teoria clássica dizia, né, que demoraria um tempinho para a luz bater e arrancar, porque a luz ia bater, ia mexer os elétrons até eles saírem. E a ideia do Einstein, não. A luz é uma partícula, bateu, arrancou. Não tem esse negócio de bater, fazer o elétron se mexer até sair. Bateu, saiu, tá? Então, o tempo deveria ser muito baixo, ou zero, né? E também a velocidade dos elétrons deveria depender da frequência. Quanto maior a frequência, maior a velocidade, porque quanto maior a frequência, maior a energia que era cedida, maior a velocidade de saída. E a relação é linear, né? Aumentou uma vez a frequência, aumentou uma vez a velocidade também. Então, uma relação linear que o Einstein explicou perfeitamente, tá? E concluiu, então, que se aplicava a equação de Planck e a luz era um fóton. O Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física, isso ele propôs em 1905, e em 1921 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa ideia, tá? A ideia do efeito fotoelétrico. E revolucionou a física. Mais uma curiosidade, não ficou com um centavo, porque antes disso ele tinha se separado da esposa dele, e ele não tinha dinheiro para dar para ela, ele prometeu, olha, quando eu ganhar o Prêmio Nobel eu vou te dar o valor do prêmio, pode ser? Pode ser, então tá, ela aceitou, e ele ganhou o Prêmio Nobel e ele deu o valor do prêmio todo para ela, né? Então foi a baixa do divórcio dele, né? Ele deu o valor para ela. E não ganhou outro, né? Ele poderia ter ganhado uns 3. Talvez seja uma justiça divina, né? Não, você só vai ganhar um para mandar para tua ex-mulher e acabou para você, tá? Um outro cara muito importante dessa ideia de como é que a luz interage com a matéria, foi o Bohr. O Bohr é um sujeito que ele tem uma importância interessante. Ele propôs alguns modelos físicos que depois foram ultrapassados. As pessoas sugeriram modelos muito melhores. Ele não é um sujeito que lançou uma teoria completa e que ficou. Por exemplo, o Einstein, né? O Planck, o de Broglie e outros, né? Não, ele lançou algumas ideias que logo foram superadas. E, no entanto, ele é um sujeito que tem uma importância capital na história da física nessa área. Porque as ideias que ele lançou eram ideias, assim, incipientes, mas que eram revolucionárias, tá? Uma das grandes ideias que o Bohr lançou foi explicar um modelo atômico. Explicar o que é um átomo, como é que esse átomo funciona. E como é que isso tem a ver com a absorção e emissão de luz. Uma coisa muito importante para a gente. E ele também trabalhou muito em mecânica quântica depois e recebeu como recompensa, né, um elemento químico com o nome dele, né, o bório. A ideia do modelo atômico antes do Bohr, esse aqui já é o modelo do Bohr. Antes do Bohr, a ideia era o modelo do Rutherford, que o átomo ele tinha um núcleo, né, composto de prótons, né, e em volta tinha o elétron girando. O elétron girando tinha esse núcleo e o elétron girando.
Só que o modelo do Rutherford era incompatível, inclusive, com a física clássica. Era incompatível porque a física clássica dizia que se você tiver um elétron girando, esse elétron vai irradiar energia e ele vai cair. Ele cai. Ele vai ser absorvido pelo núcleo. Isso dizia a teoria eletromagnética. E o tempo para isso acontecer era curto. Então é óbvio que está errado, porque a gente está aqui, né? Como nós estamos aqui, os átomos são estáveis, não decaem em frações de milionésimos de segundo, então está errado isso aí, essa teoria está errada. Então esses elétrons iriam irradiar, e de fato não irradiam, então alguma coisa está acontecendo. O Bohr postulou 4 ideias, os 4 postulados de Bohr. Esse é o modelo atômico. Eu tenho um núcleo que tem prótons positivos e tenho elétrons girando aqui em torno. Esses elétrons, segundo Bohr, eles estão numa órbita circular, o primeiro postulado dele, uma órbita circular. Por atração elétrica, porque eles são negativos, o próton é positivo, se atraem. Agora começa a revolução realmente. A órbita, segundo Bohr, era quantizada no momento angular. Você pode pensar a quantidade de movimento de giro, né? Quanto mais rápido gira e também quanto mais massa girando, maior o momento angular. Então o Bohr disse, olha, ele não pode girar de qualquer forma, ele só pode girar com algumas velocidades específicas, em alguns momentos angulares específicos, dados por essa equação. Então o Bohr pegou essa equação, ele não teve como deduzir, ele tirou a ideia do Planck. O Planck não quantizou a energia? O Planck quantizou a energia, funcionou, que uma beleza, o Einstein, né, propôs aí o efeito fotoelétrico e tal. Eu vou quantizar o momento angular, que é uma outra grandeza. Eu tenho várias grandezas na física. Energia, momento linear, momento angular e várias outras. Ele quantizou o momento angular. Ele disse, olha, só pode girar de algumas maneiras. De outras não pode. Por quê? Não importa, não pode. É uma hipótese. A física trabalha com hipótese. Digamos, um ponto de fé, só que é um ponto de fé que depois eu preciso demonstrar, né? Precisa estar de acordo com a experiência. De certa forma, parecido até com a religião. A gente tem os dogmas de fé, que depois também tem que estar de acordo com a razão. Não posso assumir um dogma de fé que depois está contra a minha razão. A maneira de trabalhar é muito semelhante. Então, aqui também, na ciência, a gente assume um ponto de fé, que depois tem que estar de acordo com a razão e com o experimento. Tá? Então, vamos assumir isso e ver o que dá. O Planck assumiu e foi o maior sucesso, né? Ele disse que nessas órbitas, o elétron não irradiaria energia. Está assumindo. É uma coisa que quebra com a física clássica. As duas hipóteses. Ele não irradiaria energia. A primeira também quebra com a física clássica. E ele disse o seguinte, então essa órbita é estável. Não irradia energia, o elétron pode ficar para toda a eternidade aqui. Mas o elétron pode mudar de órbitas, e aqui é uma coisa interessante. Ele pode mudar de órbitas, mas a distância entre as órbitas, né? A distância entre as órbitas é a distância em energia da quantização do Planck. Então, se o elétron vai de uma órbita para outra, ele só pode irradiar uma quantidade de energia específica dada pela equação do Planck. Aqui o F e o Ni é frequência, a mesma coisa, só a letra aqui é diferente. Então, ele amarrou a ideia dele com a ideia do Planck. E aí ele podia testar isso em laboratório. Testar isso em laboratório vendo se realmente só acontecem essas transições. O elétron pode ganhar energia, né, ganhar energia e sair, ou trocar de órbita, ir de uma órbita interna para uma externa, ou ele pode perder energia e ir para órbitas internas e irradiar. Esse elétron está fazendo uma transição da órbita número 3 para a órbita número 2 e está emitindo luz com uma determinada frequência. Tá? Uma determinada frequência aqui. Isso pode ser medido em laboratório. Tá? Era a ideia do Planck. A ideia do Bohr. Modelo atômico do Bohr. E acontece, então, que o Bohr preveu que o elétron pode absorver energia da luz, então um átomo pode absorver energia da luz e sofrer uma transição eletrônica. E pode depois reemitir isso. Isso a gente pode ver nos espectros, então. Depois eu vou mostrar como é que isso aparece nos espectros, tá? Das estrelas. E ao prever isso, ele montou a equação para o átomo mais simples que existe, que é o átomo de hidrogênio. Um próton e um elétron. Um elétron que poderia estar em diversas órbitas. E ele previu, então, quais seriam os saltos de energia. Ele montou essa equaçãozinha aqui, né, para essas transições.
E foi um sucesso, porque essa equação batia perfeitamente com o que tinha sido medido em laboratório até então. Tá? Caiu em cheio, em cima das medidas de laboratório. Um sucesso estrondoso, mais ou menos, lembrando um pouquinho, quando Newton deduziu as equações de Kepler. Pegou a sua física e deduziu as equações de Kepler, né? Kepler tinha a medida de laboratório, né? E as hipóteses, né? Digamos, as equações que explicavam aquilo, e o Newton fez uma teoria e deduziu as equações de Kepler. Mesma coisa agora o Bohr com os espectros atômicos, tá? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, em laboratório, eles já conheciam essas transições e tinham dado nomes para elas. Séries de Lyman, séries de Balmer, séries de Paschen, várias séries que o Bohr conseguiu explicar o que está acontecendo lá no átomo, como é que surgem esses comprimentos de onda, tá? E como eu falei para vocês, em laboratório o pessoal vinha trabalhando em paralelo, tá? Em paralelo. Em especial, era muito importante o trabalho que esse físico alemão desenvolveu. E depois outros trabalharam nisso, né? Então imagina, tinha uma corrente teórica tentando mudar a forma como havia a concepção da física, mas havia uma corrente experimental. E essas duas coisas se uniram, então, com o modelo do Bohr. A parte experimental muitas das ideias do Kirchhoff. O Kirchhoff foi um físico tremendo, que propôs ideias maravilhosas na física e que, infelizmente, é esquecido. Os alunos de engenharia vão lembrar deles por causa das leis dos circuitos elétricos, né? São bastante comuns, mas ele trabalhou em diversas áreas da física, desde mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, até matemática pura ele desenvolveu um pouco. Mas, em relação ao que a gente está vendo, o Kirchhoff teve a seguinte ideia. Ele disse, imagina uma fonte de luz, uma lâmpada, que para a gente vai ser uma estrela, né? Então, uma fonte de luz, uma lâmpada ou uma estrela. Se eu pegar a luz dessa estrela, ou dessa lâmpada, e passar por um prisma, eu vou decompor em diversas cores, né? São as cores do arco-íris, que a gente já viu lá. O espectro dessa fonte. Então, o espectro da fonte está ali. Agora, o Kirchhoff pegou no laboratório um gás, numa cápsula, né? E fez a luz dessa fonte passar pelo gás. Passar pelo gás. E observou isso de duas situações diferentes. Primeiro, ele observou logo depois da fonte, então a fonte atrás do gás, né? Ou seja, como é que a luz que passou pelo gás vai ser alterada por esse gás. E estudou só a luz da fonte, só a luz do gás. Então ele estudou duas coisas. A emissão do gás, o gás foi aquecido pela lâmpada e emitiu, e a absorção. O gás absorveu alguns comprimentos de onda da lâmpada. E o que ele descobriu foi o seguinte, a fonte de luz tem o seu espectro, que é composto de todas as cores. Quando a luz passa pelo gás, o espectro tem umas linhas escuras, que são comprimentos de onda que foram absorvidos pelo gás. Esse gás absorve só em alguns comprimentos de onda específicos. Não absorve em tudo, só em alguns. Tá? Só em alguns comprimentos de onda. E eles marcaram esses comprimentos de onda. Depois, ao observar a emissão, ele viu que era o oposto. Era tudo escuro, ele não emitia em praticamente nenhum comprimento de onda, mas emitia em alguns comprimentos específicos. E esse espectro e mais os comprimentos de onda são os mesmos. Aonde o gás absorve, ele emite. Tá? Aonde o gás absorve, ele emite. Isso fecha 100% com a ideia do Bohr. Com a ideia do Bohr. Aqui, aonde essa figura é melhor. O mesmo comprimento de onda que o gás absorveu a luz, ele jogou um elétron para um nível mais alto e absorveu essa luz, mais tarde ele vai emitir. Então esse elétron que subiu, desce. Tudo que sobe tem que descer, né? O elétron que subiu, desce. E emite no mesmo comprimento de onda. Tá? Então aqui, na experiência do Kirchhoff, a gente está vendo isso. A gente está vendo isso. A luz vem, o gás absorve em alguns comprimentos de onda e vai reemitir em todas as direções, inclusive aqui. E em outro, absorve alguns comprimentos que ele reemite e em outros fica a falha. Tá? A gente vê isso nos espectros das estrelas, né? Aqui em laboratório, como é que funciona, né? Eu tenho mais ou menos o esquema de um espectrógrafo, que é um equipamento para tirar espectro. Então eu tenho a fonte de luz, eu pego e colimo essa fonte de luz passando por uma fenda estreita,
faço incidir sobre um prisma que vai decompor em várias cores e projeto isso em uma tela. Por exemplo, isso aqui é uma imagem verdadeira, né, no caso do hidrogênio. Então, se eu tiver uma cápsula com gás de hidrogênio aquecido, eu vou ver as emissões nesses comprimentos de onda. A mesma coisa, como eu dizia, a gente vai observar numa estrela. Então, eu vou ter numa estrela um espectro contínuo, que seriam todas as cores. Aqui o gráfico representado quantitativamente, então eu meço qual é a intensidade de luz em cada comprimento de onda e faço esse gráfico, intensidade da luz versus comprimento de onda. E eu vou ver então várias cores, né? A intensidade não é zero, aqui é para várias cores, você tem uma certa intensidade, um certo brilho, como está vendo aqui na imagem. Mas sobreposto eu tenho também regiões escuras, que na verdade são regiões onde a intensidade cai bastante. São as linhas de absorção. No espectro estelar, então, eu tenho uma região que a gente chama de contínuo, seria o tudo que tem aqui, né? E linhas de absorção, tá? Essas linhas de absorção, relembrando, elas acontecem porque eu tenho o espectro, eu tenho a estrela, ela tem a região mais interna, mais quente, que está emitindo a luz. E as regiões mais externas são mais frias. Então essa luz foi emitida numa região mais quente e ela passa por uma região mais fria, ela é absorvida em alguns comprimentos de onda específicos, tá? Por isso que as estrelas sempre têm esses espectros de absorção, com linhas de absorção. É bem diferente de quando eu tenho, por exemplo, uma região no espaço que é uma nebulosa de gás. Aqui eu tenho o espectro de uma região nebulosa. Uma região nebulosa é uma região no espaço onde eu tenho gás, todo a uma mesma temperatura. Diferente de uma estrela, então, que tem camadas com diferentes temperaturas. Tem o que a gente chama um gradiente vertical de temperaturas, né? Nessa nebulosa, não. Todo o gás está praticamente a mesma temperatura. Então, esse gás ele vai emitir luz em alguns comprimentos de onda bem específicos, tá? E são que, por exemplo, a gente pode ver aqui, né? Bem de acordo com a ideia do Kirchhoff, né? Então eu tenho aqui vários comprimentos, várias emissões de vários componentes químicos diferentes. Eu tenho emissão de argônio, de hidrogênio, aqui é hidrogênio, tenho emissão de oxigênio, emissão de hélio. Emissão de vários componentes diferentes, que me permitem identificar, então, a composição química dessa nebulosa, pelo tipo de emissão, né? O tamanho dessa linha de emissão aqui, ela está associado a duas coisas. Temperatura dessa nebulosa e concentração ou quantidade do elemento químico. Quanto mais elemento químico, mais intensa vai ser a linha. Mas tem uma temperatura em que a linha também fica máxima, fica mais intensa. Então, pela presença de diversas linhas de emissão, tamanho dessas linhas, eu consigo saber, por exemplo, a densidade, temperatura, a composição química dessa nebulosa, tá? E aí eu posso fazer um modelo para ver como é que funciona essa nebulosa, porque que ela tem essa temperatura, o que está aquecendo essa nebulosa, etc. Coisas que a gente vai ver mais para frente, né, quando chegar na parte nebulosa. Por enquanto, interessa só entender um pouco como é que é a questão da luz mesmo, tá? Para terminar essa aula da interação da luz com a matéria, então eu gostaria de falar de um efeito muito importante para a gente que faz astrofísica, faz observação de fenômenos astrofísicos, que é a maneira como a atmosfera da Terra interage com a luz dos astros. Porque a atmosfera da Terra é gás, e em bastante quantidade. Então, em algumas situações, eu preciso tomar bastante cuidado. Normalmente, eu preciso tomar cuidado, mas em algumas situações eu preciso olhar com bastante atenção o papel que a atmosfera vai exercer sobre a luz que eu estou medindo daqueles objetos, tá? Então, nesse gráfico aqui, é uma coisa meio artística, né? Eu tenho aqui, seria a Terra, eu tenho a atmosfera, né? Aqui eu vou desde comprimento, então eu tenho uma fonte, que seria, por exemplo, uma estrela, né? Eu vou desde comprimentos de onda, desde os raios gama, até comprimentos de onda aqui, que seria para lá das ondas de rádio. Então, todas elas. Bem aqui no meio, eu teria os comprimentos de onda do visível, então azul até vermelho, tá? O que esse gráfico está mostrando aqui como a atmosfera, na verdade, é a opacidade da atmosfera. Então, por exemplo, aqui, que está tudo preenchido, está dizendo que a atmosfera é totalmente opaca à luz ultravioleta, raio-x e raios gama. Totalmente opaca quer dizer o quê? Que ela absorve completamente, ou praticamente tudo, tá? Se você vier aqui para o óptico, tem uma queda na opacidade. A opacidade vai quase a zero, tá? Então, significa que a atmosfera quase não absorve os comprimentos de onda do óptico, do visível.
e depois para outras faixas isso muda bastante, né? Interessante que aqui na parte do micro-ondas eu tenho outro aumento brusco de opacidade, então a atmosfera absorve muito micro-ondas, e depois no comprimento de onda de rádio a atmosfera volta a ser transparente, a não ser opaca. Então você entende algumas coisas. Por exemplo, por que nós fazemos transmissão com ondas de rádio e não transmissão com micro-ondas? Porque se eu fosse querer fazer transmissão com micro-ondas, eu ia ter uma fonte emissora aqui, a atmosfera iria absorver tudo, eu não ia conseguir atingir quase alvo nenhum, né? Toda a minha energia da minha fonte ia ser absorvida pela atmosfera. Diferente de rádio, onde se eu tiver uma fonte emissora de rádio aqui, a minha onda pode caminhar livre até o meu detector, né? Até onde eu quero, tá? A mesma coisa no óptico. Então, no óptico também, a luz percorre livre na atmosfera. Tanto é que a gente, num dia normal, em que a atmosfera está limpa, não tem muita poeira, não tem muita fuligem, nada demais, né? Um dia depois de uma chuva boa, né? A atmosfera a gente consegue ver longe, quilômetros de distância, um objeto. A atmosfera não absorve tanto a luz visível, tá? Claro que na evolução, os seres vivos aproveitaram então essa janela do visível. E boa parte dos fenômenos, né, acontecem nessa região aqui do visível, tá bom? E não em outros comprimentos de onda. Para nós também é muito bom que a atmosfera absorva, por exemplo, os comprimentos de onda dessas ondas aqui que são mais energéticas. Ultravioleta, raio-x e raios gama. Porque se a atmosfera não absorvesse isso, ou, de outra maneira, não houvesse atmosfera para absorver isso, a gente estaria cozido, né? Cozido, literalmente. Porque são comprimentos de onda, frequências do espectro muito energéticas, que destroem, né? A gente sabe que, por exemplo, ultravioleta e raio-x, raio-gama podem causar câncer. Destroem as nossas células, destroem a informação do DNA que a gente tem e causam diversos tipos de doença. Então nós estamos protegidos da atmosfera, né? Até certo ponto ela nos protege muito bem. Então a atmosfera absorver em alguns comprimentos de onda mais energéticos permitiu que existisse vida aqui na Terra. Por outro lado, a atmosfera ser transparente em alguns comprimentos de onda também permitiu que existisse vida. Porque eu falei aqui que a atmosfera é transparente no óptico, que é interessante para a gente enxergar. Mas isso é muito mais interessante do ponto de vista da vida para que as plantas possam fazer fotossíntese. Elas precisam tirar a energia da luz do sol, né? Então, se a atmosfera fosse opaca em todos os comprimentos de onda, e a gente tivesse uma atmosfera muito, muito extensa, muito opaca, não teria como a vida aqui, né, tirar energia através da fotossíntese. Teria que usar outros mecanismos. Quimiossíntese, por exemplo, mas a fotossíntese a gente sabe que é muito interessante. Depois, quando a gente falar da evolução da vida na Terra, eu vou falar em detalhes do papel da fotossíntese para a história da vida no nosso planeta, tá? Então, para um astrônomo é interessante isso, depois a gente vai explorar um pouquinho mais, porque não é em qualquer comprimento de onda que eu posso fazer um telescópio aqui na Terra. Eu posso fazer telescópios que observam no óptico, posso fazer telescópios aqui que observem no rádio, mas não é interessante para mim fazer telescópios de raio-x que ficam aqui, porque a atmosfera vai absorver tudo. Então, se eu tiver uma fonte de raio-x no espaço, o sinal, a quantidade de luz que eu vou detectar aqui embaixo, no nível do mar, é muito baixo, tá? Quase nada. É muito mais interessante, é o que a gente faz, colocar satélites no espaço para observar nesses comprimentos de onda, tá? A gente vai falar sobre instrumentos astrofísicos depois e eu vou detalhar mais isso aí para vocês, tá? Um gráfico do espectro do Sol, para vocês terem uma ideia de como que a atmosfera pode afetar uma observação astronômica. Então a gente tem em amarelo aqui, nesse gráfico, em amarelo, o espectro do Sol, como seria detectado no espaço, seja sem efeito da atmosfera, sem nada, tá? Em preto, a linha sólida preta, é o espectro de corpo negro que melhor descreve o Sol, que seria um espectro de corpo negro de 5.250 Kelvin. E em vermelho, eu tenho o espectro do Sol como é detectado na Terra, no nível do mar. Então, o que a gente vê de diferença entre a curva amarela e a curva vermelha é o que a atmosfera absorveu da luz do Sol até ela chegar no nível do mar, tá? Que a atmosfera absorveu. Então, você vê que a atmosfera absorve um monte ainda, apesar de ela ser transparente no visível, não é totalmente transparente, não é 100%. Ela absorve um monte aqui no visível, né? E absorve em outros comprimentos de onda. Em algumas regiões, ela absorve tudo, ó. Fica um buraco, né?
fica um buraco em algumas regiões. São regiões onde a água absorve, tá? Então eu tenho absorção muito intensa por água. E outras absorções muito intensas de oxigênio, O2, absorção de CO2 e outros elementos químicos, tá? Aqui absorção de O3, ozônio, tá? Então absorve também tudo aqui nessa região. Então a gente vê que se eu quiser estudar o Sol do nível, usando um telescópio que esteja no nível do mar, eu vou precisar saber que está acontecendo esse efeito, de alguma maneira corrigir isso, né? Ou não levar isso em consideração nas minhas conclusões, né? Saber que esse efeito vai acontecer e eu preciso tomar cuidado com ele, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar sobre a interação da luz com a matéria.